Bom dia, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês, para a gente pensar sobre esses temas tão importantes, tão fundamentais para a gente. Mas antes da gente entrar propriamente no nosso tema, eu quero começar indicando alguns materiais que estão disponíveis aqui na livraria e que podem ser bastante abençoadores para a sua vida. Então, peguei alguns poucos, mas vai ser rapidinho, vou mencionar bem brevemente cada um deles, apenas para que vocês possam ter uma noção geral. E eu começo com esse box, é o box de número 1 da série Aconselhamento. Na verdade, qualquer box desses é muito bom. Eu peguei esse primeiro, porque, primeiro, são livretinhos pequenos, você pode ler rapidamente, você está no consultório ou na sala de espera, você está esperando o ônibus na parada ou alguma coisa nesse sentido, você pega um livretinho desses, portátil, prático e rápido de ler, e eles vão direto ao coração. E nesse aqui você tem diversos temas como infertilidade, ajudando famílias de recasados, ajudando seu filho adotivo, filhos e divórcio, recuperando-se de um divórcio, socorro, meu cônjuge cometeu adultério, o dilema gay e por aí vai. Então, material muito precioso, pode ser muito abençoador para você. O outro é Ego Transformado, se eu não me engano, esse aqui é o último que tem, então eu não sei como é que vai ser a disputa lá embaixo para conseguir, mas esse livro é fantástico. A gente vai falar um pouquinho de algo que envolve isso, como quando o nosso ego está no lugar errado, a nossa experiência de dor e incômodo é maior. A gente vai falar sobre a nossa visão de Deus aqui nessa manhã, e tudo isso passa pelo exercício disciplinado de treinar os nossos olhos e acalmar o nosso coração na presença do Senhor. Hábitos espirituais nos ajudam a resgatar com simplicidade a nossa prática devocional, compreendendo e fazendo isso de uma maneira bem aplicada, bem prática. Para os homens aqui presentes, sejam casados, solteiros, viúvos, divorciados, todos nós precisamos aprender o que significa ser homem biblicamente. Independente de você ter uma mulher com quem você se relaciona ou não, você é um homem diante da sociedade. E nós precisamos então ter um padrão bíblico para isso. Homens de Verdade, do Richard Phillips, vai ajudar você a entender esse chamado. E também o que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. Então, esse livro é muito interessante. Eu sempre falo que um homem precisa ter os 3 P's, né? Ele precisa ser pastor, provedor e protetor. E essa é uma adaptação de algo que eu li aqui nesse livro do Voddie Baucham. Nós vamos falar sobre identidade. Pelo que eu estou falando aqui, parece que a gente vai falar de muita coisa hoje, né? Mas eu prometo que eu vou cumprir o meu tempo. Mas esse livrinho do Jerry Bridges é fantástico. Se chama Quem Sou Eu? A Nossa Identidade em Cristo. Vai ajudar você a ter uma âncora para essa autopercepção. Ontem nós ouvimos sobre idolatria e sobre descontentamento. Esse livro, Deuses Falsos, do Tim Keller, é um livro fantástico para nos ajudar a pensar o tema da idolatria e como isso nos conduz à experiência do descontentamento e da dor. E aqui especialmente há um capítulo sobre a idolatria do amor, que encaixa perfeitamente com aquilo que ouvimos ontem à noite. A vida é muito mais do que apenas encontrar um parceiro. E para quem acha que é impossível ser feliz sozinha, esse livro, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, ajuda na desmistificação de pensamentos assim. Então, todos esses materiais estão disponíveis na livraria e vocês poderão adquiri-los se assim tiverem interesse, né? Eu recomendo. Mas bem, o nosso tema... Isso, nosso tema é Nada Me Faltará. O coração alinhado e completo em Cristo.
E eu sei que, para a gente falar sobre isso, talvez uma das primeiras coisas importantes a dizer é que um homem casado não tem nada exatamente para dizer para solteiras, solteiros, viúvos e divorciados, né? Talvez alguns de vocês já tenham chegado aqui com esse tipo de bloqueio. Eu vou para mais uma conferência em que pessoas casadas vão me dizer como é que eu tenho que viver a minha vida de solteiro, em que pessoas que nunca perderam o seu marido ou a sua esposa têm que me falar como é que eu tenho que viver. Vocês se interessam pelo tema, mas suspeitam daquilo que os preletores têm a falar. Até a Ana Paula, que era minha representante, agora está casada e bem casada. É fácil falar. Você encontrou já a sua ungida, você já encontrou seu ungido, você está bem com a sua família. Você não sabe o que eu estou passando. Eu entendo esse pensamento. É claro, ele tem alguma lógica. Mas é por isso que eu quero começar o nosso momento hoje, demonstrando que eu carrego a mesma dor que vocês carregam. O mesmo aperto no peito que vocês têm, eu também tenho. E não é simplesmente a dor de um cônjuge, ou da falta de um cônjuge. É a dor da ausência em um sentido mais amplo. O tema dessa manhã é Nada Me Faltará. Mas eu quero começar a falar do que está faltando, para que talvez a sua cara de suspeita e a sua resistência seja, pelo menos, diminuída um pouquinho. Eu casei com a Ivonete em 2011. E em 2014 nós já tínhamos a expectativa de um filho. Aliás, nas nossas conversas sempre foi, nós queremos ter 4 filhos. E por isso nosso coração explodiu de alegria quando, em 2014, nós descobrimos que ela estava grávida. No coração dela isso foi ainda mais impactante, porque mulheres, vocês sabem, né? À medida em que o tempo vai passando, parece que existe uma pressão ainda maior, no sentido de eu estou ficando velha e eu tenho que ter filho, e se eu não tiver filho logo, eu morrerei, como ouvimos ontem. Estávamos felizes, um filhinho vindo, e de repente essa expectativa foi frustrada. Em 2015, o Senhor levou o nosso primeiro bebezinho para morar com Ele, ali por volta da 6ª ou da 7ª semana. O Senhor foi gracioso, e Ele nos deu 2 filhos depois disso. O Matias veio em 2016, a Lúcia veio em 2018, presentes do Senhor, alegria para a nossa casa. Mas a gente falava em 4 filhos. Em 2019, a Ivonete engravidou novamente. E aí de novo, alegria, que legal. Mas mais uma vez o Senhor tomou para si esse bebezinho por volta da 8ª ou da 9ª semana. A vida seguiu, 2020, 2021, em 2022 a Ivonete engravidou mais uma vez. Alegria novamente. Será que Deus finalmente vai nos dar mais um filho? Agora a gente transitava entre a empolgação e o medo. Mas passou a primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 7ª. Opa, bateu a marca do primeiro bebê. Passou a 8ª, passou a 9ª. Opa, bateu a marca do segundo bebê. Passou a 10ª, a 11ª, a 12ª. Na minha cabeça, se nós vencêssemos o primeiro trimestre, estava tudo seguro. Seria maravilhoso. Mas então nós tivemos a primeira ultrassom morfológica. E nessa ultrassom nós descobrimos que havia algo de errado com o bebezinho.
Havia muito líquido por toda parte, especialmente atrás da nuca. A médica informou que a gente precisaria investigar, mas que a possibilidade era de alguma síndrome. E o nosso coração tremeu. A partir dali a gente começou a caminhar num vale de lágrimas, orações, transitando entre momentos de esperança e momentos de desânimo. Nós passamos a acompanhar quase semanalmente e fizemos diversos exames para identificar o problema até termos o diagnóstico, síndrome de Turner. Essa é uma síndrome que só atinge mulheres. Então, pela primeira vez, comparado com os outros bebezinhos, nós pudemos saber o sexo da nossa filha. E diferente dos outros, nós pudemos dar a ela um nome: Charlotte Elizabeth. Nós amamos a Charlotte cada dia da sua vida. Nós pedimos a Deus que a guardasse. E os nossos irmãos da igreja nos acompanharam, e tantas outras pessoas que acompanharam pela internet também manifestaram apoio e orações. Mas por volta da 25ª semana de gestação, a Ivonete teve um sangramento. E nós fomos ao hospital para descobrir que o coraçãozinho da nossa filha já não mais batia. O Senhor havia tomado para si também. Só que uma coisa é você fazer um procedimento para um bebezinho de 6, 7 semanas, 8 semanas. E é uma outra coisa, um procedimento para um bebê de 25 semanas, cuja mulher já fez 2 cesáreas e o colo do útero está bem fechado. Então agora nós tivemos que entrar no hospital, internação, para fazer a indução do parto. E esse foi um processo doloroso, porque é um processo em que você sabe que você vai entrar na maternidade para sair de lá com as mãos vazias. Você vai entrar para parir um bebê que você sabe que não vai levar para casa. E no período de recuperação, após o parto, ainda lá na maternidade, você fica numa ala, em que nos quartos ao lado, há o chorinho de bebês recém-nascidos, e só no seu quarto tem silêncio. Nós saímos de lá com uma ausência que ainda se manifesta na nossa família. Por isso eu conheço a falta. E eu sei que pode ser desafiador ouvir: nada me faltará, quando a ausência ou quando a falta faz tanto barulho. Essa é uma foto da minha esposa na internação, e aqui do lado são as mãozinhas e pezinhos da Charlotte, que a equipe de enfermeiras do hospital preparou para a gente com tanto carinho. Talvez você carregue essa ausência e isso pese sobre o seu coração como uma profunda dor. Como é que eu posso dizer nada me faltará, se a ausência é gritante, se ela realmente me atinge, sacode e agita com tanta violência? É como aquela piada do Groucho Marx, que dizia: você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Nada me faltará. Eu estou aqui solteiro, esperando um relacionamento há anos. Eu sei o que é ausência, e você me diz: nada me faltará. Eu perdi o meu marido no período do Covid, foi tomado de mim de uma forma terrível, brusca, e você diz para mim: nada me faltará. Eu fui traído pela minha esposa e abandonado, e até hoje eu carrego essas marcas, e você diz para mim: nada me faltará. Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos?
Mas é interessante falar sobre os olhos e sobre a visão, porque no fim das contas é sobre isso mesmo. Mas a questão fundamental não é sobre o que nós vemos, mas é sobre como nós vemos. A resposta a isso tem a ver com a visão. Nós não precisamos negar os nossos olhos, mas nós precisamos ajustar o nosso olhar. E é aqui que entra a necessidade do alinhamento do coração. Para usar essa imagem da visão, o coração desalinhado se inclina para dois defeitos de visão: miopia ou hipermetropia. Às vezes, estranhamente, as duas coisas ao mesmo tempo. O alinhamento do coração é necessário para que o nosso olhar seja ajustado, para que a nossa visão seja equilibrada, corrigida, e assim nós possamos caminhar em uma experiência de contentamento e paz. Então eu quero propor para você um exame oftalmológico, em que nós vamos observar esses nossos desvios de visão e fazer as devidas correções com as lentes do Evangelho. Os nossos problemas de visão atingem os 4 eixos da nossa existência: a vida com Deus, a vida conosco, a vida com o outro e a vida com o mundo. O modo como olhamos para Deus, para nós mesmos, para o outro e para o mundo. E nós experimentamos esses desvios nesses 4 eixos. Todos eles precisam de ajuste. Por exemplo, quando nós pensamos sobre Deus, nós podemos cair no erro de olhar para o Senhor de uma forma exagerada. Eu estou chamando aqui de hipermetropia. E nessa visão, Deus é um carrasco. Deus é contra mim. Talvez alguns de vocês, agora mesmo, enquanto passam pela sua experiência, olhando para a sua ausência, interpretem a realidade a partir da sua teologia, a partir da sua visão de Deus, dizendo: Deus é contra mim, Deus está me castigando, Deus está me punindo, Deus me odeia, eu estou amaldiçoado, ou algo nesse sentido. E é claro que se torna muito mais difícil passar pela experiência da ausência quando o seu olhar de Deus é o olhar que contempla um carrasco. É muito mais difícil lidar com a ausência ou com a perda de alguém querido quando a única interpretação possível na sua mente é a interpretação de que Deus me odeia. Como é que seu coração vai encontrar descanso e paz? Como é que seu coração vai encontrar contentamento? Como é que a sua caminhada pode ser mais leve, pode ser mais tranquila, se pesa sobre você essa sombra terrível, dia após dia? Deus é contra mim, Deus é um carrasco. Talvez você tenha outro problema, e pela miopia você olha Deus como menor do que Ele realmente é, e você pensa: Deus é um fraco, Ele não pode fazer nada quanto à minha condição. Veja, nós não verbalizamos exatamente esse tipo de coisa. Ninguém é tão corajoso a ponto de dizer que Deus é fraco. Mas é que nós manifestamos isso pelas nossas posturas. Talvez você lembre até mesmo de teólogos que dizem que no fim das contas Deus está junto a nós, sofrendo as nossas dores, mas Ele não tem exatamente o governo, o controle do mundo e da história para poder impedir que os males nos atinjam. Então Deus é humano, demasiado humano. O máximo que Ele pode oferecer são algumas lágrimas junto a nós,
Isso pode produzir algum alívio psicológico temporário, mas nenhum conforto real de vida. Talvez você tenha desistido do poder de Deus para conduzir a sua história, para dar sustentação aos seus passos. Talvez você tenha parado de orar. Talvez você esteja recorrendo a qualquer outra coisa, porque Deus já não é mais suficiente para você. E esses problemas revelam então a luta do nosso coração por conhecer a Deus e ter um conhecimento de Deus que é verdadeiro, que é saudável, que é bíblico. Porque somente com um conhecimento adequado do Senhor que todas as nossas percepções da realidade podem ser transformadas, que a nossa visão sobre todas as outras coisas, sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo, podem encontrar o seu lugar real. E a Bíblia nos apresenta quem Deus é. A Bíblia nos fala de um Deus que é, ao mesmo tempo, infinito, todo-poderoso, e que é pessoal, amoroso. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 28? Todas as coisas cooperam para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o que esse versículo nos ensina? Ele nos ensina que o Senhor tem o governo absoluto sobre todas as coisas, e que o Senhor tem um propósito amoroso, enquanto exerce o governo sobre todas as coisas. É o Deus infinito e pessoal, é o Deus todo-poderoso e o Deus todo-amoroso. Deus não é um carrasco, se alegrando enquanto você sofre. Deus não é um fraco, chorando pelo seu sofrimento sem poder fazer nada sobre a sua vida. Ele é todo-poderoso e todo-amoroso. E então nós partimos para uma visão acerca de nós mesmos. Como é que eu me enxergo? E como é que o meu coração precisa ser alinhado para que a minha visão acerca de mim seja equilibrada, saudável, e a minha caminhada seja uma caminhada de paz? Bom, a hipermetropia me diz: eu sou o melhor. E talvez, diante do estímulo da nossa época, afirmar que você é o melhor até seja aplaudido por alguns, não é? Você tem mesmo que se valorizar, se amar, falar do seu diferencial. Você tem que ser o protagonista da sua vida, ou alguma coisa nesse sentido. O problema é que a soberba e o orgulho que está por trás dessa visão produzem em nós corações ressentidos. E você começa a pensar: como é que eu posso estar solteiro? Como é que eu posso ter me divorciado? Como é que o meu marido e a minha esposa podem ter falecido se eu sou tão bom, se eu sou tão boa, se eu me esforcei tanto, se eu me esforço tanto, se eu faço tudo direitinho? E lá no fim, por trás dessa visão, existe um tema ressoando no nosso coração, dizendo: eu não mereço aquilo pelo qual eu estou passando. A visão de um coração desalinhado quanto a si mesmo se coloca em um patamar além do que deveria, e agora vive no mundo de maneira amarga e ressentida. Eu odeio passar pelas coisas que eu passo, e Deus é injusto comigo. Será que você é tão bom assim? Tão boa assim? Mas talvez você vá para o outro extremo, e lá na miopia você diz: eu sou o pior, eu sou a pior.
Nada vai dar certo na minha vida. Nenhum relacionamento meu vai prosperar. Eu nunca vou conseguir ninguém. Eu nunca vou me casar. E você alimenta sobre si mesmo uma visão, uma autoimagem excessivamente depreciativa. Você é dominado pela culpa, pela vergonha. Você assume uma postura diante da vida que é tímida, se esconde de tudo e de todos, e vive debaixo do selo da condenação e da autocondenação. Ninguém deveria se importar comigo mesmo. Eu não tenho chance com ninguém. Não adianta nem alimentar muitos sonhos e expectativas. Eu sou o pior. O que ambas as distorções na nossa visão apresentam é a luta pela definição de uma identidade pessoal, mas de uma identidade pessoal pautada na autorreferência. Você acredita que você é capaz de definir a sua identidade, e não há nada mais falso do que isso. Quando nós olhamos para a realidade bíblica, as lentes do Evangelho corrigem a nossa percepção e nos dizem que, lembra do Salmo 8? Quando eu olho as estrelas e olho para os céus, que é o homem para que dele te lembres? E a Bíblia me diz, o homem precisa baixar sua bola mesmo. Mas logo em seguida, o mesmo Salmo 8 nos diz, no entanto, um pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste. E a Bíblia me diz, o homem não é o nada, o homem possui valor, significado, que lhe são dados por Deus. O que Deus está dizendo para você é que você não é o melhor, a melhor, e nem o pior, a pior. Você é santo e pecador, igual a todos os seus irmãos aqui. Você não é o protagonista da sua história, nem o vilão da sua história. Nem o herói, nem o vilão. Você é parte na história que Deus está construindo. E se você desistir desse projeto de autodefinição, o seu coração poderá encontrar um lugar melhor para viver. Vamos olhar para o outro então. Como é que as nossas distorções de visão envolvem o outro? Na hipermetropia eu digo, o outro é tudo. E a crença então é, eu preciso de alguém. Como eu já mencionei aqui na música, tão popular para a gente, é impossível ser feliz sozinho. Aliás, talvez esse seja o tema da vida de muitos de vocês, né? E talvez até alguns de vocês tenham vindo aqui na esperança de que, vá lá, talvez esse encontro eu conheça alguém. O pessoal que está sorrindo aí é porque já está se identificando. Né? Não vou falar nada, é Deus que está falando aí com vocês. Eu preciso de alguém. O outro é tudo. E agora essa é a experiência daquilo que a Bíblia chama de temor de homens. Porque eu vivo para encontrar a pessoa que preencherá o meu coração, e eu dependo de outra pessoa para que a minha sede e a minha fome sejam finalmente satisfeitas. Lembra da mulher de João, capítulo 4? Teve um marido, e depois outro, e depois outro, e depois outro, e nunca foi plenamente satisfeita. Ela achava que era impossível ser feliz sozinha. E talvez alguns de vocês pensem exatamente a mesma coisa,
Mas eu espero que você tenha ouvido bem a palestra de ontem à noite do reverendo Emílio. A vida é mais, muito mais, do que simplesmente encontrar alguém como um parceiro. Bom, do outro lado, na miopia eu tenho a noção de que o outro é insignificante. Quer saber? E talvez esse seja um movimento pendular, não é? Depois de várias frustrações, tentando encontrar alguém para preencher o seu vazio, você tenta se convencer de que lá no fim das contas o outro é insignificante. Não quero mais saber de ninguém. Agora eu vou focar na minha carreira. Agora eu estou no momento de pensar em mim. E várias dessas outras desculpas que a gente dá para tentar anestesiar a nossa dor e a nossa espera. Como é que a Bíblia corrige as nossas lentes? O outro é importante, mas não é Deus. Somente o Senhor é quem mata a nossa sede. Não há problema nenhum em desejar um relacionamento. Não há problema nenhum em buscar um marido, uma esposa. Não há problema nenhum em chorar por aquele casamento que acabou, pelo marido, pela esposa que se foi. Nenhum problema nisso. O outro é importante. Mas somente o Senhor pode preencher o vazio do nosso coração. E finalmente, a nossa visão acerca do mundo. Isso é muito importante, porque a visão acerca do nosso destino final define a nossa agenda e o nosso senso de urgência. Então, na hipermetropia, nós dizemos: esse aqui é o meu destino final, eu só tenho essa vida para viver. E por isso a minha felicidade precisa ser encontrada aqui e agora. E talvez seja exatamente por isso que você vive essa busca desenfreada e desesperada por um relacionamento. Você acha que tudo se resume a esse lado da eternidade. E se tudo se resume a esse lado da eternidade, bom, então talvez você esteja perdendo tempo aqui. Vai lá correr, vai atrás de alguém, vai entregar currículo, vai participar de encontro às cegas, qualquer coisa do tipo. Você sabe que esse aqui não é o nosso destino final, né? Você sabe que não vive só para essa vida, né? Do outro lado, a miopia nos diz: esse mundo é irrelevante, é mera passagem. Eu não sou daqui e, portanto, eu não devo me ligar com nada daqui. Talvez você conheça aqueles grupos e aquelas religiões que não fazem juramento à bandeira, que não participam do exército e que não querem nenhum tipo de ligação com essa terra. Mas a Bíblia lá em Jeremias 29 corrige a nossa visão. Ela diz: de fato, esse aqui não é o nosso lugar. Vocês estão no exílio, nós estamos no exílio. Nós estamos caminhando para Jerusalém, nós somos peregrinos, rumando em direção à cidade celestial. Mas nós temos dupla cidadania. Enquanto vocês estiverem na Babilônia, plantem, construam casas, casem, deem seus filhos e filhas em casamento e orem pela paz da cidade. Esse lugar é importante. Ele apenas não é o nosso destino final. Junta tudo isso, e esse é um processo de alinhamento e balanceamento do nosso coração e da nossa visão.
Quando nós enxergamos Deus da perspectiva correta, o nosso coração pode encontrar paz. Quando nós nos enxergamos da maneira correta, o nosso coração pode encontrar calma. Quando nós olhamos para o outro da maneira correta, essa dependência e desespero podem se esvanecer. Quando nós olhamos para o mundo da maneira correta, a nossa caminhada pode ser menos corrida e mais ritmada. Nós podemos aprender a apreciar as estações que ouvimos ontem e perceber como a graça do Senhor se manifesta em cada momento da nossa caminhada. Nós podemos ter uma âncora firme para o nosso coração, naqueles dias em que o coração estiver mais dolorido e naqueles dias em que as coisas estiverem mais brilhantes e tranquilas. Deus é sempre bom. E assim, meus irmãos, quando o coração está alinhado, nós podemos enxergar corretamente para experimentar a paz que vem do Senhor, o descanso que vem do Senhor. Eu vejo a ausência, eu vejo a falta da minha filha, mas eu ouço Deus dizer: nada te faltará. E eu experimento essa realidade porque Ele prometeu que eu tenho tudo o que eu preciso para a vida e piedade, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A Escritura está dizendo: Cristo supre toda a ausência que nós enxergamos. E assim, ainda que essa ausência nos acompanhe, a graça nos fortalece, a graça nos basta. Ainda que a Charlotte não esteja caminhando comigo, Deus está. E Ele está caminhando com você também. Quando o coração está alinhado, nós podemos enxergar as coisas do modo adequado. E assim, nada nos falta. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua graça e bondade. Obrigado porque nós ouvimos e falamos: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E isso fala sobre o Senhor, fala sobre nós, fala sobre as nossas relações com os outros, fala sobre a nossa presença no mundo. Ó Pai, dá que o nosso coração tenha esse ajuste, para que os nossos olhos enxerguem a beleza do Senhor no mundo, e assim os nossos passos sejam mais tranquilos, para a Tua glória e para o bem do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Fizeram uma pergunta aqui para o pastor Allen. Sei que Deus é soberano e tem todo o poder, mas como lidar com a ansiedade, medo, angústia de saber que por mais que você peça e clame, Ele só vai tirar essa dor se Ele quiser? Como lidar com este sentimento de que, se Deus quiser, Ele pode me livrar da dor, mas Ele não quer? Por isso estou desanimada e exausta da vida. Tá, são duas coisas. A primeira é: esteja presente na palestra da tarde. Jogada de marketing é terrível, né? Mas a gente vai falar sobre emoções hoje à tarde, e a gente vai falar sobre ira, medo e essas coisas que foram descritas aí na pergunta. A segunda forma de você responder a isso é realmente você definir molduras que protejam o seu coração e a sua visão. Então, eu sei que Deus tem todo o poder, mas e a minha dor aqui, né? E aí você precisa se lembrar do seguinte: quando você tem um machucado muito forte, grave, você vai sentar na mesa do médico e provavelmente ele vai
precisar usar instrumentos que vão produzir dor em você. E a forma de você se submeter àquilo, mesmo sabendo que vai causar dor, é você entender que aquele médico está fazendo isso com um propósito que é bom. Aquele bisturi não está lá simplesmente para causar mal ou para matar você. Ele está lá para salvá-lo. Deus é todo poderoso e é todo amoroso. E por isso o uso do bisturi que corta a nossa carne e que nos faz sangrar e chorar tantas vezes, precisa ser visto como uma manifestação de um médico amoroso e cuidadoso que está salvando a nossa vida. E por vezes, ele vai precisar fazer a amputação de algumas coisas para que o nosso coração seja salvo. Então, não é negar a dor é real, você não precisa fingir que não existe. Talvez o problema de muitos de nós é isso, é que a gente acha que, bom, se eu afirmo que Deus é todo poderoso, então eu não posso dizer que eu estou sofrendo. Mas a Bíblia nunca falou isso. Leia os Salmos. Nos Salmos o salmista está derramando o coração dele diante de Deus, e ele parte de desorientação para chorar diante do Senhor, brigar com o Senhor, até ele encontrar o conforto e a reorientação que o Senhor faz. Não é que você tem que chorar caladinha, fingir que está tudo bem. Leva para Deus o teu choro, Ele é especialista em nos confortar. E sempre com a visão, Deus é bom. Dói perder um filho, dói perder um marido, dói ser chamada de a titia da família, dói ser zombado por outras pessoas, dói tudo isso. Mas quando eu entendo que há um propósito santo e bom, quando eu entendo que o Senhor me basta, então eu posso passar por essas coisas. A dor dos meus incômodos é menor do que a alegria da salvação. Mas é um processo de reajuste do nosso olhar e do nosso entendimento. Por isso a gente precisa de um trabalho diário de alinhamento do coração, pregando o Evangelho para nós mesmos, a fim de que as nossas lentes, a nossa forma de perceber a realidade seja reajustada. Mais um para indicar, tem a ver com o que a gente vai falar hoje à tarde, também só tem esse. Então, não sei, né? Quando eu era criança, tinha uma brincadeira chamada jogar pro murro. Você jogava o bombom e o pessoal tinha que se digladiar e quem vencesse a batalha ficava. Eu não sei se a gente pode fazer isso aqui na igreja presbiteriana. Mas, enfim, é o último livro e aí vocês vão ver lá com o pessoal da livraria quem é que consegue ganhar a disputa. Mas é um livro muito bom. Organize Suas Emoções, do Alasdair Groves e do Winston Smith, nos falam sobre diversas das nossas lutas emocionais, como medo, como ira, culpa, e nos ajudam a ter esse ajuste do nosso coração e uma forma mais saudável de lidar com as nossas emoções, de uma forma centrada no Evangelho. Recomendo muito.